O enigma das cidades que sumiram. Você já parou para pensar que uma cidade inteira com suas casas, suas ruas, suas pessoas, pode simplesmente desaparecer? Não estamos falando de uma cidade destruída por uma catástrofe visível, como um vulcão ou uma guerra devastadora. Falamos de um sumiço, um silêncio que ocupa o lugar de milhares de vozes. De repente, não há mais ninguém. As casas ficam vazias. As ferramentas são deixadas para trás. A vida, em sua plenitude, se esvai, deixando apenas uma pergunta no ar. Uma pergunta que ecoa por séculos. Para onde foram todos? Nesta nossa jornada de hoje, vamos mergulhar fundo nesses enigmas. Vamos viajar pelo tempo e pelo espaço para explorar 5 cidades que, um dia, pulsaram com vida e que, de uma hora para outra, foram engolidas pelo mistério. Vamos tentar entender o que pode ter acontecido. Foram desastres naturais? Guerras silenciosas? Ou algo que ainda não conseguimos sequer imaginar? Nossa primeira parada é na costa da América do Norte, no final do século XVI. Imagine um grupo de pouco mais de 100 colonos ingleses. Homens, mulheres e crianças cheios de esperança, buscando uma nova vida no chamado Novo Mundo. Eles se estabelecem em uma ilha, a ilha de Roanoke, na atual Carolina do Norte. Liderados por John White, eles constroem suas casas, plantam suas sementes e sonham com o futuro. John White, o governador da colônia, precisou voltar à Inglaterra para buscar mais suprimentos. Era uma viagem necessária, mas ele prometeu voltar o mais rápido possível. A guerra entre a Inglaterra e a Espanha, no entanto, atrasou seu retorno por longos 3 anos. Quando White finalmente conseguiu retornar à ilha, em 1590, ele encontrou o lugar deserto. As casas estavam de pé, mas vazias. A paliçada que protegia o assentamento estava intacta. Não havia sinais de luta, de batalha, de um ataque violento. A única pista deixada para trás era uma palavra. Uma única palavra entalhada em um dos postes da paliçada: Croatoan. Em outra árvore próxima, as letras Cerro também estavam arranhadas. Croatoan era o nome de uma ilha vizinha, hoje conhecida como Ilha Hatteras, e também o nome da tribo nativa que vivia lá. Seria essa uma mensagem? Um indicativo de para onde foram? A teoria mais aceita, e talvez a mais lógica, é que os colonos de Roanoke simplesmente se mudaram. Diante da falta de suprimentos e da hostilidade de algumas tribos vizinhas, eles teriam procurado refúgio com os nativos da ilha Croatoan, que eram conhecidos por serem amigáveis. Nessa hipótese, os colonos teriam se integrado à tribo, casando-se com os nativos e assimilando sua cultura ao longo do tempo. Eles não desapareceram, apenas se transformaram. Outra linha de pensamento, mais sombria, sugere que a colônia foi, sim, atacada e destruída. A falta de corpos poderia ser explicada se os invasores os tivessem levado como cativos ou se os corpos tivessem sido removidos. Claro, onde há mistério, o sobrenatural sempre encontra espaço. As lendas locais falam de maldições, de espíritos da floresta que não aceitaram os invasores em suas terras. No final das contas, cada teoria tem seus furos. Se eles se integraram, por que nenhum descendente direto foi conclusivamente identificado? Se foram atacados, por que a paliçada estava intacta e não havia sinais de luta? A história da colônia perdida de Roanoke nos deixa com uma sensação desconfortável. Ela nos lembra que às vezes a história não deixa rastros claros. Ela deixa apenas sussurros e uma palavra solitária gravada na madeira. Agora viajamos para o outro lado do mundo, para as selvas do Camboja. Aqui, no século XII, floresceu uma das maiores cidades pré-industriais do planeta, Angkor. Capital do poderoso Império Khmer, Angkor não era apenas uma cidade. Era um complexo urbano gigantesco, espalhado por uma área maior que a Paris moderna. Em seu auge, abrigou quase 1 milhão de pessoas. Seus reis, considerados deuses na terra, construíram templos monumentais, como o famoso Angkor Wat,
uma obra-prima da arquitetura e da devoção religiosa. Imagine caminhar por essa metrópole. Templos de pedra cobertos de baixo relevo contando histórias de deuses e heróis. Um sistema hidráulico engenhoso, com enormes reservatórios, os barais, que garantiam água para o cultivo de arroz durante todo o ano. Angkor era uma cidade em perfeita harmonia com a natureza, ou pelo menos, era o que parecia. Era a prova viva da capacidade humana de domar o ambiente e criar uma civilização próspera no coração da selva tropical. No entanto, por volta do século XV, algo começou a dar errado. O pulso da grande cidade começou a enfraquecer. Lentamente, gradualmente, Angkor começou a ser abandonada. Seus canais foram assoreados. Seus templos, antes centros vibrantes de atividade, foram engolidos pela selva implacável. As casas de madeira da população comum apodreceram e desapareceram. Apenas as estruturas de pedra dos templos resistiram, como esqueletos de uma civilização gloriosa. Uma das teorias mais fortes para o colapso de Angkor está ligada exatamente àquilo que a tornou grande: a água. O complexo sistema hidráulico, com seus canais e reservatórios, era uma maravilha da engenharia, mas também era extremamente frágil. Períodos de seca prolongada, seguidos por monções violentas e inundações, teriam danificado a infraestrutura de forma irreparável. A cidade que domava as águas pode ter sido, no fim, derrotada por elas. A guerra também desempenhou seu papel. O Império Khmer estava em constante conflito com seus vizinhos, especialmente o Reino de Ayutthaya, na atual Tailândia. Invasões sucessivas enfraqueceram o império e saquearam a capital. Em 1431, uma invasão particularmente devastadora de Ayutthaya pode ter sido o golpe final. A elite política e os artesãos qualificados teriam sido levados como cativos, despojando Angkor de sua liderança e de seu conhecimento. Uma terceira possibilidade envolve uma mudança de fé. Angkor foi construída sob a influência do hinduísmo, com seus reis-deuses e templos monumentais. No entanto, a partir do século XIII, o budismo Theravada começou a se espalhar pela região. Provavelmente, não foi um único fator, mas uma combinação fatal de todos eles. Mudanças climáticas que destruíram a agricultura, pressão militar externa que drenou recursos e uma transformação religiosa que mudou a alma da sociedade. Nossa próxima parada nos leva ao deserto da Jordânia, a um lugar que parece saído de um conto de fadas. Petra, a cidade cor-de-rosa. Escondida em um vale cercado por montanhas e desfiladeiros, Petra foi a capital do reino nabateu por volta do século I a.C. Os nabateus, um povo árabe engenhoso, eram mestres do comércio e da engenharia hidráulica. Eles esculpiram sua cidade diretamente nas falésias de arenito, criando fachadas monumentais, túmulos, templos e um teatro. Petra era um oásis no deserto, um importante entreposto comercial na rota que ligava a Arábia, o Egito e a Síria. Carregadas de incenso, mirra e especiarias, as caravanas paravam ali, trazendo riqueza e prosperidade. Os nabateus desenvolveram um sistema incrível para captar e armazenar a rara água da chuva, permitindo que a cidade florescesse em um ambiente tão hostil. Por séculos, Petra foi um centro vibrante de comércio e cultura. Contudo, como Angkor, a sorte de Petra também começou a mudar. O Império Romano anexou o reino nabateu no início do século II d.C., e embora a cidade continuasse a prosperar por um tempo, sua importância começou a diminuir. Mas o golpe final pode ter vindo da própria terra. A região é sismicamente ativa, e uma série de terremotos devastadores, especialmente um grande tremor em 363 d.C., destruiu grande parte da cidade e danificou fatalmente seu complexo sistema de gerenciamento de água. Deixamos as cidades a céu aberto para mergulhar, literalmente, no subsolo da Turquia, na região da Capadócia. Aqui, não encontramos ruínas de templos que tocam o céu,
mas uma cidade inteira construída para baixo. Derinkuyu é uma cidade subterrânea de múltiplos níveis. Descoberta por acaso em 1963, Derinkuyu se revelou um labirinto subterrâneo capaz de abrigar até 20.000 pessoas, juntamente com seu gado e suprimentos de comida. A cidade desce a mais de 85 metros de profundidade, com pelo menos 18 níveis. Dentro dela, há tudo o que uma comunidade precisaria para sobreviver por longos períodos. Áreas residenciais, estábulos, cozinhas comunitárias, poços de ventilação, uma igreja, uma escola e até mesmo uma adega. Portas de pedra gigantescas, com quase 2 metros de altura e pesando até 500 quilos, podiam ser roladas para bloquear as passagens, isolando a cidade do mundo exterior. É uma obra de engenharia defensiva impressionante, mas que levanta uma pergunta assustadora. Do que, ou de quem, essas pessoas estavam se escondendo com tanto medo? Viver ali por meses a fio, no entanto, devia ser uma experiência claustrofóbica e aterrorizante. Os primeiros cristãos usaram essas cidades subterrâneas para se esconder da perseguição romana e, mais tarde, das invasões árabes. A cidade foi usada até o início do século XX pelos cristãos gregos da Capadócia como refúgio contra as perseguições do Império Otomano. A teoria mais aceita é que Derinkuyu e as outras cidades subterrâneas da Capadócia eram, essencialmente, bunkers. Eram refúgios temporários contra invasores. A região da Anatólia Central sempre foi uma encruzilhada de impérios e exércitos. Para as comunidades locais, a melhor estratégia de sobrevivência não era lutar, mas desaparecer. Quando um exército inimigo se aproximava, toda a população se recolhia para o subsolo, selava as entradas e esperava a tempestade passar. Alguns pesquisadores especulam que a cidade poderia também ser um refúgio contra desastres naturais ou mudanças climáticas extremas. Talvez uma proteção contra um inverno vulcânico após uma grande erupção, ou contra períodos de calor ou frio insuportáveis na superfície. E, como sempre, há as teorias mais heterodoxas. Alguns entusiastas de teorias de astronautas antigos sugerem que essas cidades foram construídas para se proteger de ameaças vindas do céu. Embora não haja nenhuma evidência para apoiar tais ideias, elas capturam a imaginação. O abandono final, ligado à troca de populações em 1923, é historicamente comprovado. No entanto, em 1923, após a guerra entre a Grécia e a Turquia, houve uma troca de populações, e os cristãos gregos da região foram forçados a partir. Derinkuyu é um monumento ao medo e à resiliência humana. Ela nos mostra até onde as pessoas estão dispostas a ir para proteger suas famílias e seu modo de vida. É uma arquitetura nascida da ansiedade, uma cidade construída não para a glória, mas para o desaparecimento. Nossa última parada nos leva para as profundezas do oceano, perto da ilha de Yonaguni, no extremo sul do Japão. Em 1986, um mergulhador local que procurava novos pontos para observar tubarões-martelo fez uma descoberta espantosa. No fundo do mar, a cerca de 25 metros de profundidade, ele encontrou uma estrutura de pedra maciça, com cerca de 100 metros de comprimento por 60 de largura. A estrutura, hoje conhecida como Monumento de Yonaguni, parece ter degraus planos, terraços e paredes retas, formando ângulos de 90 graus. A descoberta imediatamente acendeu um debate acalorado que dura até hoje. Seria essa uma formação geológica natural, ou as ruínas de uma cidade submersa, uma Atlântida japonesa? Os que defendem a origem humana da estrutura, liderados pelo pesquisador Masaaki Kimura, apontam para o que parecem ser características deliberadamente esculpidas. Eles veem um arco, degraus de escada, o que chamam de tartaruga de pedra e até mesmo o que parece ser um rosto humano esculpido. Segundo Kimura, esta seria uma cidade de uma civilização perdida, construída há pelo menos 5.000 anos,
quando o nível do mar era muito mais baixo. Por outro lado, a maioria dos geólogos e arqueólogos convencionais permanece cética. Eles argumentam que a estrutura é inteiramente natural. O arenito, rocha da qual a formação é composta, tende a se quebrar em linhas retas ao longo de planos de estratificação. A tendência humana de ver padrões e rostos em formas aleatórias, um fenômeno chamado pareidolia, estaria em pleno funcionamento em Yonaguni. O debate continua intenso. Mergulhadores e entusiastas continuam a explorar o local, encontrando o que acreditam ser mais evidências de trabalho humano, como marcações e ferramentas de pedra, embora nenhuma tenha sido conclusivamente aceita pela comunidade científica mainstream. A verdade sobre Yonaguni permanece submersa, tanto literal quanto figurativamente. Se for natural, é uma maravilha geológica espetacular. Se for artificial, reescreve uma parte significativa da história humana. O que seus olhos veem nas imagens, a mão da natureza ou o fantasma de uma cidade perdida. Roanoke, Angkor, Petra, Derinkuyu, Yonaguni. 5 lugares, 5 mistérios, uma única e incômoda verdade. A civilização é frágil. Nossa jornada por essas cidades que o tempo esqueceu nos mostra que mesmo as sociedades mais poderosas, engenhosas e resilientes podem desaparecer. Elas podem ser engolidas pela selva, abandonadas por causa da economia, destruídas pela terra, forçadas a se esconder no subsolo ou submergir sob as ondas. Seus desaparecimentos nos deixam com mais perguntas do que respostas, e é exatamente aí que reside seu poder duradouro. Elas são um espelho que reflete nossas próprias vulnerabilidades. Cada história ecoa uma preocupação moderna. O colapso de Angkor por mudanças climáticas e falha de infraestrutura nos faz questionar a sustentabilidade de nossas próprias megacidades. O declínio de Petra pelo desvio de rotas comerciais nos lembra como a economia global pode ser volátil e como a dependência de um único recurso pode ser perigosa. Roanoke nos mostra como uma pequena comunidade pode ser apagada da história, deixando apenas um sussurro. Vivemos em uma era de tecnologia sem precedentes, de conhecimento global e de uma sensação de permanência. Construímos arranha-céus que tocam as nuvens e redes digitais que conectam o planeta. Mas seríamos nós tão diferentes dos Khmers, dos Nabateus ou dos colonos de Roanoke? Estamos imunes às forças que os derrubaram? Uma crise climática, uma pandemia, um colapso econômico, uma mudança radical de paradigma social? A história nos mostra que os pilares da civilização podem ser mais frágeis do que gostamos de admitir. As ruínas dessas cidades são um lembrete silencioso de que nada é para sempre. No final, o maior mistério não é o que aconteceu com cada uma dessas cidades individualmente. O maior mistério é o padrão que elas formam juntas. O ciclo de ascensão, apogeu e queda. E isso nos leva à pergunta final, a mais pessoal de todas. O que estamos construindo hoje que resistirá ao teste do tempo? Quais serão as nossas ruínas? E que histórias elas contarão sobre nós para os arqueólogos de um futuro distante? A história está sempre observando, e às vezes, ela simplesmente vira a página. Boa noite.